Um outro ponto que podemos mencionar de grande relevância também, além da filosofia antiga, que foi condicionada até agora, a gente tem também a filosofia medieval, né? Que é justamente ela compõe a saída, né, do apogeu romano e para um plano, né, estabelecido dentro de uma outra fase da história, né, que é o período medieval ou medievo, né, a Idade Média consolidada dentro das projeções de duas grandes formulações e controle para com essa nova etapa do feudalismo, que seria a instituição da Igreja Católica Apostólica Romana, que surge dentro dos escombros do que o antigo império iria proporcionar, a partir do momento que ele rui em 476 d.C., né, a grande instituição da Igreja Católica, englobando ali uma religião envolto de um império que rui, que está em derrocada, deteriora. Em todo o seu grande apogeu, Roma é condicionada como um dos maiores impérios da antiguidade, certamente o maior, em decorrência de suas táticas e práticas de expansão territorial, proporcionada pela atividade de guerra que era tão comum para com a política vigente dentro do território dos imperadores, né, dentro dos períodos monárquico, imperial e também republicano. A gente pode discutir que o surgimento da Igreja Católica ele abre, né, essa parceria forte, entre aspas, com o surgimento da ideia do senhor feudal, que era composto ali por uma faixa, né, podemos dizer assim, de classes de composição financeira vigente, que tinham suas terras distantes da grande capital Roma, e ali montaram seus feudos, através da estrutura de vassalagem, através da estrutura de servidão, para com quem viesse a trabalhar em busca de refúgio, em busca de terra, em busca principalmente de sustentação, de sobrevivência, e era atribuído dentro desse grande, médio ou pequeno feudo uma ideia de trabalho, ou seja, enquanto o senhor daria a proteção à terra, à sobrevivência, quem dela viesse a desposer poderia atribuir ali o seu trabalho, que era o ponto maior de dignificação. Ou seja, era ali instaurada uma ideia de dependência onde tudo que era produzido dentro de um sistema de troca, imaginemos um grande esquadro, né, com cada terreno sendo produzido culturas diferentes, ou seja, quem tinha arroz trocava com quem tinha milho com feijão, feijão com leite, leite com carne. Dentro dessa projeção, a gente identifica, né, que tudo que era produzido por um território dentro do feudo, 50% era doado, era dado, retirado, tomado do senhor como um pagamento, né, por utilizar a sua terra. 25% era doado para a Igreja Católica, como sinal de pagamento do dízimo ou dentro de uma devolutiva para com as questões condicionadas pela própria instituição da Igreja. E a partir daí a gente começa a identificar que 25% ficava para aquela família que trabalhava. E esses 25% ele teria que ser condicionado a guardar para os seus suprimentos no decorrer do ano, ou trocado em mercadorias com os outros feudos, haja vista que o dinheiro não seria definitivo, ou não seria esse ponto de partida condicionado à própria ideia, podemos dizer assim, de relevância, porque no feudo, né, tudo era extremamente vigiado ou atribuído essa ideia de troca. Então, enquanto o senhor cuidava do trabalho, a igreja cuidava do espiritual, porque era a instituição intitulada como os representantes de Deus na Terra. Aí abre, né, outras discussões para com as heresias,
abre outra estrutura do Tribunal do Santo Ofício, a fogueira da Inquisição. Quem fosse contrário à igreja era chamado de herege, né? Ou seja, praticante de heresia, seria perseguido. E aí começa uma escalada, né, de ascensão, a própria venda de indulgências, ou seja, a composição, a prática, podemos utilizar assim de forma intencional, de venda de pertences, a ideia de uma sociedade leiga que assistia o ritual da missa, paralelo ao entendimento de que quem era detentor da primazia do conhecimento eram os próprios, né, clérigos. Então você tinha aí uma dominação coexistente à fragilidade, principalmente de não contrariar esses poderes instituídos e consolidados. Então por aí você começa a perceber esse homem preso, tanto às suas práticas de trabalho, como também aos seus fatores espirituais. E é a partir desse detalhe que a gente começa a projetar, né, o surgimento de outros períodos na história, que seria o período da reforma e da contra-reforma da igreja, consolidando e possibilitando, através do nosso objeto de estudo agora, que seria essa reforma da igreja, não no sentido de paredes, não no sentido da arte, do piso, das vidraças, enfim. A gente não utiliza a reforma para esse entendimento mais artístico, mais emblemático, mas a ideia de sua própria engrenagem doutrinária, né, dogmática, porque a partir desse entendimento, porque a Idade Média ela consolida ali quase 1000 anos, né? Por isso que é chamado o período das trevas, ou as trevas da ignorância, porque a igreja ela conseguia consolidar e dominar o homem em seus costumes, em seus valores, em suas práticas cotidianas, né? E principalmente, né, dos seus fatores também econômicos, que era muito condizente à sua projeção. Então, quando personagens como Lutero, né, Martinho Lutero, Antônio Calvino, surgem nesse cenário e fundam o protestantismo, podemos dizer também a ideia do Thomas Müller, entre outros, né, que vão fazendo o ponto de partida do surgimento dessa ruptura e aparecendo aí o cenário para a ideia coexistente dos fatores do protestantismo, né. Podemos dizer também que outro período foi fundamental para essa ideia, né, a ideia do renascimento cultural e científico, trazendo a ideia do antropocentrismo, ou seja, o homem como centro em conflito direto com a ideia, né, do teocentrismo, que seria a ideia de Deus como centro, Deus como personagem de explicação de tudo. E a partir daí as artes, né, a ciência, que já vinha de uma grande estrutura que era proporcionada dos gregos, né, através da filosofia e de outros pertencimentos, essa ideia de ter um centro explicativo apenas aos olhos da igreja, ela começaria a cair, ou começaria a despertar um esfacelamento, né, uma ideia deteriorada de consolidação por uma instituição única. E a igreja começa a abrir, né, os seus canais, principalmente dentro dos seus próprios membros, monges, né, como foi o caso do Lutero, do Calvino, enfim. Mas a gente começa a identificar um outro período fundamental, que foi o período das cruzadas, né, que foi um período entre a ideia de invasão ou de expansão da perseguição dos hereges, e por que não dizer, né, o rumo à Terra Santa. Teria aí a ideia do sagrado coroando reis em consonância, né, em total conveniência para com os interesses burgueses, né. O movimento cruzadista ele teve essa ideia de rompimento de barreiras em buscar territórios que eram de grande valor, não só cultural, mas também econômico para com os interesses da Igreja Católica, né. Então a gente começa a identificar esse movimento como fundamental, haja vista que a própria filosofia medieval ela começaria, né,
a entender uma outra concepção bastante relevante e fundamental de dois personagens que seria o Tomás de Aquino e principalmente Santo Agostinho, né? Que eram homens de grande relevância dentro do pensamento da Igreja Católica, grandes idealizadores, respeitadíssimos, principalmente dentro do cunho filosófico literal de seus escritos e obras, né? A partir daí começa a consolidar-se, né, um entendimento voltado para a ideia da escolástica, ou seja, começa a surgir dentro desse plano, né, medieval uma análise de centros, as escolas que eram oriundas também ao frequente êxito do entender que poucas pessoas teriam essa abertura de pertencer a essas linhas de discussões. A escolástica ela tinha um método de disputa, né, podemos dizer, apresentado entre teses e defesas, refutando principalmente, né, o próprio entendimento do que viria a ser o próprio entendimento bíblico, né, da construção desse sentido teológico, né? Então, a própria análise dos ensinamentos praticados pela Igreja Católica e toda a sua estrutura do clero, ele começaria a ser dimensionado para um entendimento racional, ou seja, através dos livros, através dos versículos, através dos capítulos, eles começariam, né, a ter um plano emoldurado, né, dentro de uma concepção também, né, que é importante para esse período, a abertura para o entendimento entre autores árabes, judeus e cristãos, né? Então, assim, é importante perceber também que dentro dessa composição filosófica se encontra muito, né, de Aristóteles e Platão, como foi anteriormente mencionado. E a influência de homens como Santo Agostinho, ela é fundamental, porque a teologia, né, Theo, Deus, Logos, razão, a ciência da razão ou o entendimento de Deus, ela passa a ser predominante dentro da filosofia cristã, né, que ela vem determinar a existência de Deus e principalmente dos conflitos da alma, o comprovar da existência do Criador com o espírito humano dentro de uma perspectiva da imortalidade, ou seja, aqui começa a se trabalhar um condicionamento, né, mais profundo desse pensamento evoluído da filosofia, ou seja, o entender de Deus com esse norteamento, né, das Escrituras e dentro de uma projeção científica pautada principalmente, né, dentro dessas escolas que começariam a ser dinamizadas ao entendimento do que a igreja iria se fortalecer dentro dessa reforma, dentro dessa contra-reforma. Logicamente, né, a gente precisa idealizar aqui e deter-se, né, a ideia da hierarquia, que era muito comum, né, a pré-existência do poder do Papa, né, dentro da estrutura do clero e dos bispos sobre a monarquia e o baronato. É importante enaltecer o casamento entre o que o clero pré-existia, determinava, e os interesses burgueses, né, e também da monarquia, entre todas as suas esferas de composição, e por que não dizer de engenharia, das divisões de classes, no que viria a ser a sociedade moderna, né, podemos dizer, entre essas composições e interesses, a filosofia medieval ela tinha uma definição clara e pré-existente entre o corpo versus o espírito, entre a fé e a razão e principalmente Deus e o homem, dando plano de fuga, né, e outra abertura para uma ciência mais evoluída que viria a ser a filosofia moderna, que será um campo de estudo, né, posterior a esse entendimento do que seria a filosofia medieval e as suas contribuições do pensamento, né,
de evolução do homem para com as ciências.